A paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu desejo neste dia muita paz, muita alegria no Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Este é o dia que o Senhor nos fez, vamos nos alegrar nele. Pai bendito e amado Deus, nos envia teu Espírito Santo, nos conduz em toda a verdade. Tira as escamas dos nossos olhos, a dureza do coração. Senhor, em nome de Jesus, nos dá um coração de carne, meu Pai, põe em nós um novo Espírito, nos conduza nos teus caminhos. Em nome de Jesus, Senhor, dá-nos discernimento dos nossos pecados para arrependimento e reconciliação contigo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos meditar na palavra. A palavra do Senhor nos diz, em Lucas capítulo 7, versículo 1 em diante, o centurião de Cafarnaum. Amém. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Aleluia. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que lhe concedas, sim, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo, e o meu criado sarará. Aleluia. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para a casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Glória a Deus em nome de Jesus. Que palavra que edifica a nossa fé. Louvado seja o nome santo do Senhor. O centurião de Cafarnaum, que estava com um servo qual ele muito estimava. E ele queria interceder, ele intercede pelo teu servo, a Jesus. Mas a palavra do Senhor nos diz que, e ouvindo falar de Jesus, ele ouviu falar de Jesus. A palavra do Senhor nos diz que a nossa fé ela é acrescentada quando nós ouvimos a palavra. Fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então o Senhor nos diz que é necessário que nós tenhamos fé nele, fé na sua palavra que é a verdade. E o centurião expõe ali aquela situação diante de Jesus. Mas a gente vê também tamanha humildade, reverência e reconhecimento da parte do centurião. Ele creu de tal forma, ele admirou Jesus de tal forma que ele disse que ele não era digno. Até os próprios soldados obedeciam ali ao centurião, acreditava nele, na sua palavra, nas suas ordens. Como ele não acreditaria em Jesus? Então ele se humilha, ele reverencia e
e tem Jesus como autoridade sobre a vida dele. E da mesma forma ele diz: os meus soldados se submetem a mim. Como ele não podia se submeter a Jesus, confiar na sua palavra. Então não era digno, não precisava Jesus ir até a sua casa, mas que Jesus apenas mandasse uma palavra e o seu servo sararia. Os seus soldados confiavam na sua palavra. E ele diz: eu não sou digno de que entres na minha casa. Manda-me apenas uma palavra e o meu servo sarará. Ele confiou em Jesus. Ele não achou necessário Jesus ir até a sua casa, se fazer presente, porque ele confiou que a própria palavra de Jesus era a presença de Jesus. E é isso que nós temos que crer. A palavra de Jesus é a sua presença. Aquela palavra que o servo confiou, curou o seu servo. A palavra de Jesus, ela é poderosa. Ela produz chama de fogo. Então que a gente carregue a palavra do Senhor, que é a verdade. A palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que salva, a palavra que redime, a palavra que dá vida, que vivifica. A palavra de Deus, ela é espírito. Deus, quando chama ali em espírito o profeta Ezequiel para profetizar ali naqueles ossos secos, ressequíssimos, que simbolizava a casa de Israel, Deus falou para que Ezequiel profetizasse a palavra. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então o Senhor nos dá essa autoridade. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais afiada que a espada de 2 gumes. E Jesus, ele se admira daquele centurião, que nem em Israel, nem entre o povo de Deus, ele encontrou tamanha fé. Isso que o Senhor quer que a gente creia no poder da sua palavra, que é a verdade. Que a gente carregue a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a sua presença. Palavra que cura, que liberta, que salva, que redime. Palavra que dá vida aos mortos. Palavra que cura, que purifica os leprosos, que dá vista aos cegos, que faz surdos ouvirem. Palavra que salva a alma. Amém? Glória a Deus, que a gente carregue a palavra em nome de Jesus. Meu Senhor e meu Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti, Senhor, pelo poder da sua palavra, que tudo sustenta, Senhor. Aleluia. A palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que a gente use, Senhor, a nossa boca, Senhor, para proferir a tua palavra, que é a verdade. Que hoje haja cura, libertação, salvação, remissão, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que hoje mentes, almas e corações, meu Deus, venham receber de ti, meu Pai querido, o poder da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que os enfermos sejam curados, meu Pai querido. Que aqueles que estão perdidos, meu Pai querido, afastados da tua presença, caiam em si, assim como o filho pródigo caiu em si quando viu no estado de humilhação, de miséria, Senhor. Ele caiu em si, de perdição, ele caiu em si. E ele disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. E aquele filho se levantou e voltou. E o seu pai o viu de longe, correu e o beijou. E aquele filho diante do pai lhe confessou: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de se chamar teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. Mas o pai recebeu aquele filho com misericórdia, com vestes de salvação, com alegria, porque ele disse: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Alegrarmos-nos. Então a palavra do Senhor diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.
Então que a gente se aproprie da verdade, da palavra do Senhor, que hoje vidas venham ser redimidas, que corações venham ser quebrantados por Deus. A palavra do Senhor nos diz que Deus ele dá uma tristeza segundo ao coração, segundo Deus, para que a palavra do Senhor nos diz que o Senhor dá uma tristeza no coração, para que haja arrependimento e salvação. Amém? Glória a Deus. Nós intercedemos hoje que almas venham ser encontradas por Cristo e venham ser redimidas. Todo ataque na mente caia por terra, batalha na mente, desespero de alma. Espírito Santo de Deus, tira toda a cegueira espiritual do entendimento. Tira toda a cegueira espiritual do entendimento. Qual desse príncipe do século cegou? E dá arrependimento, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Cremos em Ti, Pai. Em nome de Jesus, que filhos voltem para a Tua presença. A Tua palavra diz: voltai para mim e eu voltarei para vós. Amém? Que haja reconciliação nos lares entre pais e filhos, filhos e pais. Que famílias venham ser restauradas, restituídas para a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Que doentes, que moribundos nos hospitais, nesta hora venham ser vivificados com o poder da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Vamos profetizar. Nem o mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus Cristo nos dá saúde. Crê no Senhor Jesus, terá saúde da tua casa. Deixa seu like, deixa sua curtida para a glória de Deus, em nome de Jesus. Engrandecido seja o Senhor.